Bom dia a todos. Eu sou a candidata Glória Maria de França. Eu sou especialista em endodontia pela ABO Alagoas. Sou mestre em patologia oral pela UFRN e atualmente faço doutorado em ciências odontológicas também pela UFRN. A aula de hoje abordará o tema preparo químico-mecânico dos sistemas radiculares. Então, os objetivos do preparo químico-mecânico são dois: a limpeza e desinfecção e a ampliação e a modelagem. Quanto à limpeza, ela é essencial para a eliminação de micro-organismos e a eliminação também do material orgânico, principalmente tecido pulpar. Já a ampliação do canal, ela é necessária para dar forma ao canal, uma forma cônica, para então receber a obturação. E o preparo químico-mecânico, vale salientar, ele é um tratamento radical da polpa, ou seja, eu vou fazer a retirada dessa polpa, vou fazer a pulpectomia. E a polpa pode estar viva, casos de biopulpectomia, ou necrosada. Nas situações de necropulpectomia, quando eu tenho a situação de necrose, ou já uma lesão perirradicular instalada. Então, esses princípios que regem o preparo químico-mecânico de limpeza e modelagem, eu vou ter três mecanismos. Os mecanismos físicos, que consistem na irrigação, aspiração e inundação. As substâncias químicas auxiliares que atuam no mecanismo químico e os mecanismos mecânicos que vão atuar, os instrumentos endodônticos serão responsáveis pela modelagem do canal radicular. Quanto aos meios físicos, nós temos principalmente a irrigação, né? Irrigação, aspiração e inundação. Então, a irrigação e a aspiração, elas devem ser realizadas de forma simultânea, com uma agulha irrigadora, e essa agulha ela deve ter um calibre fino, um calibre menor, e simultaneamente a aspiração deve ser realizada por uma cânula aspiradora, e as duas são colocadas no interior do canal radicular juntas. Então, deve-se seguir três princípios. A agulha, ela não deve obstruir o canal, ela deve penetrar em maior profundidade apical e a agulha aspiradora, ou cânula aspiradora, ela deve aspirar simultaneamente para remover esses detritos que foram agitados durante a irrigação e inundação. E quando eu devo realizar a irrigação? Sempre antes, durante e depois da instrumentação. O ideal é que cada instrumento endodôntico, ao ser utilizado, eu irrigo e também recapitulo com a lima da patência. São utilizados, tem no mercado vários calibres da agulha irrigadora, né? Só que, como a gente aqui observa, que essa agulha irrigadora, ela deve ser mais fina. Aqui nós temos de canhão violeta, para atingir mais os terços apicais. Como aqui a gente vê que a violeta, ela penetra mais apicalmente do que a de canhão amarelo. E elas têm essa perfuração lateral, que será onde jorrará a substância química, o líquido da substância química. Quanto aos materiais utilizados, nós temos cânulas de aspiração metálicas e de borracha, né, de plástico. As cânulas aspiradoras de plástico são preferíveis do que as de metal, porque como na endodontia a gente trabalha bastante com substâncias cloradas, pode ocorrer corrosão e entupimento por material orgânico, a gente não consegue limpar adequadamente essas cânulas metálicas. Lembrando que essas cânulas,
esses aspiradores, eles têm diferentes calibres, ó, como a gente observa das pontas, e a gente esteriliza, porém, resto de material orgânico e de coágulo, a gente não consegue dissolver completamente. Então, é preferível as cânulas de plástico. A gente também tem capilares, que elas são mais fininhas, e elas conseguem penetrar mais apicalmente, mais profundamente no canal radicular. Quanto às seringas de irrigação, utilizamos preferencialmente as seringas Luer-Luck. Quando a gente trabalha com hipoclorito, com alguma substância aquosa, EDTA, principalmente quando a gente vai irrigar, a gente utiliza essas seringas que elas são maiores de diâmetro, como 20 ml, 10 ml. Quando estamos trabalhando com géis, utilizamos seringas menores, como aqui as de 5 ml. Então, para os mecanismos meios químicos do preparo biomecânico, a gente vai trabalhar com diferentes substâncias químicas, e essas diferentes substâncias químicas necessitarão de realizar os objetivos, né? De conseguir chegar a alguns objetivos em comuns, que são dissolver tecidos orgânicos vivos e necrosados, eliminar, ou se não conseguir eliminar, reduzir a maior quantidade possível de micro-organismos, ser lubrificante e suspender detritos oriundos da instrumentação. Como aqui a gente observa nesse vídeo, é importante a suspensão desses detritos durante a aspiração, né? Porque conseguimos remover, então, raspas de dentina, conseguimos remover micro-organismos no momento da aspiração desse líquido. Quanto às classificações, nós temos diferentes grupos de substâncias que podemos utilizar para o preparo. Temos compostos halogenados, como, exemplo, o hipoclorito de sódio, as bisbiguanidas, que nós temos principalmente a clorexidina, detergentes sintéticos. Por que detergentes? Porque vai favorecer a saponificação de lipídios. E onde é que temos lipídios? Principalmente na membrana celular das bactérias. Se a gente consegue destruir essa membrana, a gente também está destruindo as bactérias. Temos substâncias quelantes, que vão quelar íons cálcios, ou seja, vão desmineralizar, e a gente vai ver que é necessário. Temos também associações, associação de um detergente com antibiótico, com a pasta MTAD. E também temos outros tipos de substâncias químicas que podem ser utilizadas também. Quanto à forma de apresentação, temos principalmente 3 formas: solução líquida, principalmente utilizamos hipoclorito de sódio em solução líquida, o EDTA, em gel, principalmente a clorexidina, e em creme também pode ser encontrado essa pasta Glide, né, esse creme Glide, que é uma mistura de EDTA com peróxido de carbamida. Inicialmente, vamos falar do hipoclorito de sódio. Ele é um composto halogenado, ele possui uma alta atividade antimicrobiana, principalmente anaeróbios facultativos. Ele é solvente de matéria orgânica, ou seja, ele vai conseguir retirar aquela polpa ali. Ele é desodorizante, ele retira aquele odor de putrefação de uma polpa necrótica. Clareadora. A gente pode observar que se cai água sanitária em qualquer roupa, ela mancha a roupa porque ela clareia. Lubrificante.
tem uma baixa tensão superficial, ou seja, ela consegue escorregar, deslizar nas paredes do canal, e é detergente porque também consegue saponificar os lipídios presentes nas bactérias, nas paredes bacterianas, na membrana bacteriana. E a solução que mais se enquadra nos requisitos desejáveis de uma substância química como irrigação dentro do canal radicular. Aqui nós temos um vídeo exemplificando isso da baixa tensão superficial. Aqui a gente tem a água, né, que tem uma alta tensão superficial e ela forma uma gotinha, ela não escorrega. Quando a gente coloca o hipoclorito, diferentemente da água, a gente observa a água aqui e o hipoclorito. A gente observa esse deslize, que ela consegue escorregar, ter uma baixa tensão superficial, e isso é super importante quando a gente está irrigando o canal, porque a gente quer que essa substância deslize e penetre mais apicalmente. Nós temos vários tipos de concentrações para o hipoclorito de sódio. Nós temos líquido de Dakin, Dalsfrene, Milton, Labarraque, a própria água sanitária e a soda clorada. A soda clorada a 4%, como a gente observa nessa placa de Petri, é a que impede a maior ação bacteriana. A gente consegue esse halo aqui sem bactérias. Ela tem o maior poder bactericida. Porém, hipoclorito, a gente vai ver que ele tem algumas desvantagens. E uma delas é que ele pode ser corrosivo. Então, a solução mais utilizada na endodontia é o líquor de Labarraque, que é uma solução a 2,5% de hipoclorito de sódio. Mas podemos utilizar também a água sanitária nessa concentração. E a gente observa que o halo aqui, ó, sem bactérias, ele é considerável. Ele impede a proliferação bacteriana. Quais as desvantagens, então, de utilizar hipoclorito de sódio? Ele é instável no armazenamento. Você tem que acondicioná-lo em um recipiente que o proteja da luz, um recipiente fosco, opaco, que ele não pode ter contato com a luz, senão ele é instável, né? Ele perde suas propriedades. Ele é inativado por matéria orgânica. À medida que ele dissolve a matéria orgânica, ele é inativado. Como assim ele é inativado? Porque ele perde aquele cloro ativo, porque o princípio ativo do hipoclorito de sódio é o cloro ativo. Ele é corrosivo, por isso que altas concentrações de hipoclorito de sódio não é recomendável na prática clínica. Ele é irritante para a pele, mucosa. Quando ele é extravasado, além do ápice, além do forame, ele pode provocar uma situação chamada flare-up, que é uma complicação endodôntica. O paciente vai sentir dor, vai ter um inchaço no rosto. Ele tem um forte odor. Paciente, você está instrumentando o dente do indivíduo e o indivíduo ele sente o cheiro de água sanitária e realmente é bem característico, você consegue identificar. Ele descora tecidos, ele remove também carbono da borracha, do isolamento absoluto. Outra substância química que pode ser utilizada como irrigante na endodontia é a clorexidina. O sal digluconato de clorexidina é o mais utilizado. Elas são soluções incolores, inodoras. Você pode armazená-la em um ambiente. Ela não é instável à presença de luz, pode ser acondicionada em ambiente transparente. Ela tem um amplo espectro, ela engloba tanto bactérias gram-positivas quanto gram-negativas. Tem uma alta substantividade, cerca de 12 horas, ela ainda permanece
ativa no canal radicular, e alguns autores falam até em alguns dias, você pode deixar ela até como medicação dentro do canal. Ela é bacteriostática em baixas concentrações e bactericidas quando em altas concentrações. E quais são as indicações? Naqueles casos em que não é aconselhado você utilizar o hipoclorito de sódio. Pacientes que têm alergia. Nos casos de retratamento, porque no retratamento, subentende-se que teve uma falha, porque as bactérias são resistentes, então você vai ter que entrar com uma irrigação que atinge o amplo espectro para as bactérias, no caso a clorexidina, e também o risco de extravasamento apical, porque a clorexidina ela é biocompatível. Porém, ela também apresenta algumas desvantagens. Ela é incapaz de dissolver tecido necrótico, ela não vai remover matéria orgânica, diferentemente do hipoclorito, que ele consegue dissolver ali a polpa. Ela é precipitada em pH acima de 7. Se tiver um meio básico, ela não funciona. Além disso, ela não é aconselhado o uso concomitante, você misturar clorexidina com hipoclorito de sódio. Eu quero fazer um adendo no hipoclorito de sódio. O hipoclorito de sódio, em contato com a água, ele vai se decompor em duas substâncias, né? O hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso é o princípio ativo, realmente, é ele que tem esse potencial antimicrobiano do hipoclorito de sódio. Só que essa base, o hidróxido de sódio, ela também vai ter efeitos antimicrobianos, só que vai deixar o pH bastante básico. Então, como a gente observa, a clorexidina ela é inativada em pH acima de 7. Se você misturar as duas substâncias, a clorexidina vai ser inativada pelo hipoclorito, devido a esse ambiente básico que ele proporciona. E, além disso, vai ocorrer a formação de um pigmento acastanhado, chamado de paracloroanilina. Como aqui a gente observa, né, a clorexidina isolada, eu misturei os dois, vai formar esse precipitado acastanhado. E isso vai dar sérios problemas estéticos para o paciente. O dente do paciente vai ficar levemente amarronzado. Temos também substâncias quelantes na irrigação do canal radicular, só que as substâncias quelantes, elas não vão ser utilizadas durante todo o preparo biomecânico, não. Ela vai ser utilizada no final do preparo biomecânico, na fase que se antecede à medicação intracanal. Quando eu digo quelante, é porque ela vai quelar, ela vai remover íons cálcio da dentina, eu vou desmineralizar. Então, todas essas substâncias que eu falei, hipoclorito, clorexidina, vão dissolver matéria orgânica, elas não têm propriedades de dissolução de tecido inorgânico. Só quem tem essa propriedade é quem provoca essa desmineralização. E como exemplo, nós temos esse ácido etileno-diaminotetracético, que é o EDTA, que a gente utiliza na endodontia a concentração de 17% durante 3 minutos. Porque ele vai remover a esmieleia. E também ele tem a propriedade de auxiliar contra calcificações, porque ele vai desmineralizar aquelas calcificações de dentina que estão presentes na câmara pulpar. Então, o que é a esmieleia que a gente está abordando aqui, que o EDTA é capaz de remover, e é tão necessário a gente remover essa esmieleia. Durante o preparo mecânico que a gente está instrumentando, vai ter muitas raspas de dentina. E essas raspas de dentina, elas vão ficar obliterando os túbulos dentinados. Lembrando que se o canal ele está contaminado, também teremos contaminantes dentro
dos túbulos dentinários, certo? Além disso, a gente necessita que a medicação intracanal penetre os túbulos dentinários para ocorrer, então, a desinfecção do dente. Se esses túbulos estão obstruídos, cheios de raspa de dentina, isso não vai ocorrer e futuramente vai ter uma falha por resistência à microbiana nesse dente. Então, a gente faz essa desmineralização para remover essas raspas de dentina dentro dos túbulos dentinários e, dessa forma, a medicação intracanal consiga penetrar por esses túbulos. Além da medicação, é necessário também que o cimento, durante a obturação, penetre nesses túbulos dentinários, provocando um imbricamento mecânico do sistema, se você utilizar cimentos, ou então do sistema adesivo, se você utilizar um sistema adesivo. Então, a remoção da esmieleia, ela é realizada tanto em casos de polpa que não tenha a contaminação, no caso, polpas vivas, biopulpectomia que não estejam infectadas, como também polpas infectadas nas necropulpectomias. Agora vamos falar da ação mecânica. A ação mecânica é aquela desempenhada pelos instrumentos endodônticos. Ela é essencial para a remoção de irritantes presentes nos micro-organismos, também incorpora a irregularidades anatômicas e ela também proporciona uma melhor irrigação do terço apical dos canais. Aqui a gente observa dois dentes, né? Aqui a raiz ela é mais achatada no sentido mesodistal. A literatura afirma que de 25% a 35% as limas elas não tocam todas as paredes. Por isso, é necessário uma ampliação, ou seja, uma modelagem desse canal radicular. E essa modelagem, se eu vou modelar mais ou vou modelar menos, depende do volume dessa raiz. Quanto às etapas operatórias, nós temos, primeiramente, anestesiar o paciente, porque é um procedimento que provoca dor. Vou realizar a abertura coronária, o acesso coronário e após o acesso coronário que vamos realizar o isolamento absoluto. Esse isolamento absoluto deve ser realizado preferencialmente após, para não ocorrer iatrogenias, como perfuração durante o acesso. E a gente tem que se deter a isolar bem esse dente. Aqui a gente tem a colocação de top-down para impedir qualquer fluido aqui do sulco gengival nessa região que a gente está trabalhando, no campo operatório. Então, nós temos aqui o isolamento absoluto e é imprescindível o isolamento absoluto em todo tratamento endodôntico. Como é que a gente observa nesse artigo que a sobrevivência do dente submetida ao tratamento endodôntico está relacionada também à realização ou não de um isolamento absoluto. Seguimos então com a exploração do canal radicular. E é necessário a gente fazer essa exploração antes, né? Realizando uma radiografia, identificando quantos canais podem possuir, mesmo com apenas uma raiz. A gente viu em anatomia que existem raízes com mais de um canal. A gente tem que se deter também em tirar boas tomadas radiográficas, utilizar técnicas de Clark para diferenciar o que é um canal palatino, o canal vestibular. Lembrando que o canal vestibular, ele vai contra a direção do feixe de raio-x, ele é o oposto. Quanto à empunhadura, é necessário que as luvas estejam justas e sempre segurando com o polegar e o indicador. Aqui a gente tem um exemplo da exploração do cateterismo, ó, que é você introduz a lima apicalmente e faz giros horários e anti-horários, giros curtos. A odontometria é outra etapa, pode ser realizada manualmente
Com radiografias periapicais, a gente mede o tamanho aparente do dente, ó, o CAD, numa régua e calibra com a lima. Ou então a gente pode utilizar a eletrônica, a forma eletrônica com localizadores apicais. E é necessário, quando a gente está trabalhando com a forma eletrônica, você remover a substância irrigadora de dentro do canal. E também temos a alça labial, que deve ser bem colocada na bochecha do paciente. E a gente observa aqui que o apito, tanto sonoro quanto a gente observa visualmente, quando chega no forame. Então, fizemos a odontometria, podemos remover a polpa, no caso, pode ser removida em bloco, principalmente nos dentes que tem polpa viva, biopulpectomia. Não, desculpa. Principalmente nos dentes que ainda não tem tanta infecção, né? Que eu tenho uma necrose ali de coagulação, ela pode remover em bloco. Mas, principalmente em dentes amplos, canais amplos, mas eu posso remover também por fragmentação durante a instrumentação. E isso ocorre frequentemente em dentes atrésicos, curvos, você não vai conseguir tirar a polpa por inteiro. Então, vamos seguir a modelagem do canal radicular, dar forma a esse canal. E essa neutralização, quando a gente dá essa modelagem, a gente também está neutralizando aquele dente. Estamos eliminando a infecção daquele dente por terços. Terço cervical, médio e apical. Para então, depois que a gente neutraliza esse dente, a gente vai pensar numa medicação ali, deixar por uma semana, ou então na obturação imediata. Quando a gente está neutralizando por terço, quando a gente vai instrumentar, é interessante a gente ter um bom glide path, ou seja, provocar um bom caminho, um bom trajeto, que é o pré-alargamento do trajeto do canal. Para evitar tamponamento de dentina, é essa forma cônica. Vou permitir uma correta instrumentação e também a irrigação nesse canal. Pode ser realizado com instrumentos manuais ou rotatórios, reciprocantes, mecanizados. Então, nós temos algumas técnicas utilizando instrumentos manuais. A técnica clássica, ela é utilizada principalmente quando tem um canal reto. Eu vou determinar o diâmetro anatômico, ou seja, vou colocar uma lima nesse CT, no comprimento de trabalho, e essa lima deve ser justa. E vou trabalhar com 4 limas a mais no CT, nos casos de biopulpectomia, ou 5 a 6 limas a mais no caso de necropulpectomia. E todas são trabalhadas no comprimento de trabalho, que é 1 milímetro aquém do forame, da patência. Outra técnica é a técnica escalonada. A vantagem dela é que eu posso utilizar em canais curvos. Eu vou trabalhar, começo com uma lima 10, mais 3 acima, até uma lima de memória, 25, que ela vai ficar justa ali no comprimento de trabalho. Só que a diferença é que eu vou fazendo recos a cada 1 milímetro. Eu vou fazendo uma técnica escalonada por reco. Então, eu utilizo uma lima 30, se eu tenho um tamanho de 24 milímetros de comprimento de trabalho, eu recuo a 1 milímetro, tamanho 23, vou aumentando de 5 em 5, né? O calibre de 5 em 5. Depois utilizo uma 35 no tamanho 22, uma 40 no tamanho 21 e sempre recapitulando, eu sempre vou voltar com a lima de memória, a lima 25. E sempre, a cada lima que eu troco, eu tenho que irrigar e aspirar. Por fim, a última técnica é a técnica de Milan em Ohio. Nessa técnica, é uma junção
tanto da técnica clássica como a escalonada. Eu vou utilizar 3 limas a mais no CT. Aqui eu utilizei a 15, a 20, a 25 e a 30, que ficou justa no CT. Após eu realizar isso, eu venho com as gates no terço cervical e médio. E após utilizar as gates, eu também vou fazendo recos a cada 1 milímetro no sentido ápice-coroa. Então, deixei exercícios de fixação para vocês e 2 casos clínicos para a gente trabalhar aqui em sala. No caso 1, a gente tem a presença de uma lesão periapical e a presença de uma cárie aqui. Provavelmente esse dente está com necrose. Então, vou fazer uma necropulpectomia. E vocês vão anotar o dente, quantos canais tem, o ponto de referência que a gente tem a incisal, comprimento real do trabalho. Vocês vão medir na régua e vão anotar, fazer um planejamento do que vocês esperam ter a lima do diâmetro anatômico. Por exemplo, aqui eu acho que a lima do diâmetro anatômico é uma lima 10. Qual seria uma lima do diâmetro cirúrgico? Se é necropulpectomia, eu tenho 5 a mais. Então, eu vou ter uma lima, vou trabalhar com a lima 15, 20, 25, 30, 35. Então, a minha lima do diâmetro cirúrgico é a lima 35. E a técnica, eu vou utilizar clássica, escalonada. Aqui eu tenho um canal amplo, eu posso utilizar a clássica. E como considerações finais, para que ocorra sucesso no tratamento endodôntico, ele é preciso uma soma de esforços em todas as etapas. Eu tenho que fazer uma boa abertura coronária, um bom preparo, uma boa desinfecção, também uma boa obturação, para então eu ter o reparo desse dente. Temos aqui as referências utilizadas e auxiliares, e muito obrigada, estou à disposição da arguição da banca.